Oi, meus maravilhosos e meus maravilhosos, eu sou a Lau Teixeira e se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais, sempre tem muita coisa linda e maravilhosa rolando por lá. Tô aqui em mais um mês do Decor Feito à Mão, que é esse projeto em parceria com o Uria Carneiro e com a Fios Pinguim. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais do Uria e da Fios Pinguim também, para você ficar por dentro de tudo que rola por lá. Vou começar falando um pouco mais do projeto Decor Feito à Mão, caso você ainda não conheça. O projeto Decor Feito à Mão ele é voltado para peças de decoração em diferentes técnicas. A gente já tem peças de crochê tradicional, crochê tunisiano, crochê peruano, de tricô, de macramê, de várias técnicas. E todo mês sai uma peça minha, assinada por mim, e uma peça do Uria Carneiro. Além disso, também a gente traz receitinhas culinárias deliciosas e também uma playlist super gostosa para você curtir o seu momento. Hoje eu tô trazendo aqui um tapete feito de quadradinhos, tecido com fio Ateliê Natureza da Fios Pinguim, que é esse fio 100% algodão, maravilhoso. Esse aqui é um novelo de 400 gramas, eu usei apenas 3 novelos para tecer um tapetão de 1,10 m por 1,10 m, então o rendimento tá super aprovado. O que eu gosto também nesse fio é a paleta de cores, tem cores sóbrias, lindíssimas, mais voltados aí para a natureza, tons mais terrosos, tem uns verdes também maravilhosos. Você também pode usar o fio Ateliê, que é a mesma composição do fio Ateliê Natureza. O que vai mudar é a cartela de cores. A cartela de cores do fio Ateliê é bem mais viva, mais alegre, mais acesa mesmo, mas é a mesma composição, o mesmo fio. Vou mostrar aqui pra vocês, né, um pedacinho do tapete que não dá pra ver ele todo aqui no vídeo porque ele ficou muito grandão, mas aí na frente eu vou deixar umas imagenzinhas dele pra você ter uma noção de como ele fica abertinho, né? Ó, esse é o tapete, ele é feito em quadradinhos, bem lindão, tem esse acabamento aqui na borda, né? Com pontos em relevo, pontos altos em relevo, ó, com esses quadradinhos lindos. E ficou realmente um tapete muito charmoso. Eu quis trazer nessa cor natural, né, que é a cor 1 do fio Ateliê Natureza, para realmente trazer esse ar mais boho para decoração, um ar mais aconchegante e rústico. Então, amei o resultado do tapete. A peça desse mês do Uria, vou deixar também na descrição do vídeo, se você estiver me assistindo pelo YouTube, é uma cesta lindíssima, multiuso, que você pode usar aí para várias coisas. Pode usar para colocar produtinhos no banheiro, vou deixar uma fotinha dela aqui enquanto eu vou falando. Pode usar para colocar produtinhos de banheiro, pode usar na sua mesa para colocar pães. Então é uma cestinha que tem aí multifaceta, você pode usar ela para várias coisinhas. E ele usou o fio Bela Arte para tecer esse cesto. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, ó. Olha que lindo que é esse fio, esse brilho que ele tem, né? Maravilhoso, tem uma paleta de cores incríveis e gigante. Tem uma paleta de cores gigantes aí para agradar todo mundo. Você vai achar com certeza uma cor na paleta de cores do Bela Arte que você vai gostar com certeza. Então essas foram as peças desse mês. Lembrando que esse projeto já tá aí há quase 1 ano e meio, eu acho. Então a gente já tem mais de 20 peças. Você consegue achar todas as receitas disponíveis no blog da Fios Pinguim. Então já tivemos manta, capa de puff, suplá, jogo americano. Já tivemos uma variedade de coisas, de peças lindíssimas voltadas para decoração em diferentes técnicas. Então chega de conversa, bora para a videoaula que tá muito caprichada. Para começar aqui nossa videoaula, eu vou falar um pouco dos materiais que eu usei, tá? Como eu falei com vocês anteriormente, eu usei o fio Ateliê Natureza nesse novelinho maior de 400 gramas e foram 3 novelos dele, tá? Que eu usei para fazer o tapete, deu 3 novelos desse. E aí eu optei em usar 2 tamanhos de agulha de crochê, a agulha de 5 mm e a agulha 4,5. Essa agulha de 5 mm ela só vai entrar para a união dos quadrados, que eu vou unir os quadradinhos usando ponto baixíssimos e uma agulha um pouco menor. Mas na maioria do nosso trabalho a gente vai usar a agulha 4,5. E aí o básico, agulha de tapeceiro para acabamento e tesoura para fazer os cortes. Então é isso, bora começar a nossa videoaula para tecer esse tapete lindíssimo.
Vou começar aqui tecendo o nosso quadradinho. A gente vai precisar de 25 quadradinhos desse, ó. Então, vou mostrar aqui com mais detalhes, esse detalhe no centro. Ele é um quadradinho fácil de fazer, mas ao mesmo tempo tem um vazado bem bonito, um desenho bem bonito. E ele ficou com 20 centímetros por 20 centímetros, tá? Então, ele ficou quadradinho, 20 por 20. Bem lindão mesmo. Vou aqui usar a agulha 4,5 de crochê com o meu fio. Vou começar aqui fazendo um anel mágico, que você deixa aqui a pontinha na sua mão. Dá uma voltinha, cruzando aqui por cima. Aqui eu insiro a minha agulha por baixo desse fio e puxo o fio que vem do novelo, já fazendo uma correntinha. Aí eu posso segurar aqui, ó, o círculo dentro da minha mão para facilitar e faço uma correntinha para prender esse fio. E subo mais duas, ficando com 3 correntinhas aqui, que corresponde ao primeiro ponto alto do meu anel mágico, tá? Se você tiver dificuldade depois de entrar nessa correntinha para fechar a carreira, você pode usar um marcadorzinho de ponto. Vou colocar aqui só para demonstrar para vocês, ó. Você coloca aqui nas 2 alcinhas na frente da correntinha e prende da última correntinha, né, da terceira, para você não se perder depois. E agora, dentro desse anel mágico, ó, que formou um círculo, eu vou colocar mais 11 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, vou ficar com 12 pontos dentro desse anel mágico. É importante que os pontos abracem esses 2 fiozinhos aqui, tá? Você não pode deixar essa pontinha para trás, porque depois a gente vai precisar dela para fechar nosso anel mágico, tá? Então, você não pode simplesmente ir tecendo os pontos altos, por exemplo, só pegando um fio. Tem que abraçar essas 2 partezinhas, esses 2 fios, inclusive essa pontinha aqui, tá? Então, vou tecer aqui mais 11 pontos altos. Só inserindo dentro desse anel mágico, ó, e teço. Aí, você pode ir ajustando, puxando essa pontinha aqui, ó, pra ela ter mais sobra aqui pra você tecer os pontos, tá? Mas sempre entrando dentro do anel mágico e abraçando a perninha também, junto. Ela vai ficar dentro dos pontos. Tô explicando assim bem detalhado, porque pode ser que você nunca tenha feito anel mágico, tá? Então, por isso que eu gosto sempre de explicar mais detalhadinho o passo a passo, né? Para se você for iniciante também aprender a fazer. Então, vou tecendo aqui meus pontos altos. Quando eu terminar os 12 pontos altos, né? Contando com as correntinhas, eu volto. Então, finalizei aqui os meus 12 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais, mais 11 pontos altos. E, ó, fiquei aqui com a minha pontinha, a minha perninha do anel mágico. Então, eu só puxo essa pontinha, né, esse fio, pra fechar o meu anel mágico, ó. E aí, eu tenho um círculo. Puxei bastante, ficou bem fechadinho. Agora, eu entro aqui nessa terceira correntinha que eu deixei marcada e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar minha carreira. Então, eu entro na correntinha, faço um ponto baixíssimo fechando a carreira e tenho a minha primeira carreira pronta. Subo mais 3 correntinhas para subir a minha segunda carreira. Pode marcar aqui essa terceira correntinha com marcador, se você tiver dificuldade. Volto aqui, nesse mesmo lugarzinho que você fechou com ponto baixíssimo, na minha terceira correntinha da primeira carreira, ó, no mesmo lugar que saiu as correntinhas que eu acabei de subir, entro aqui e coloco um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu tenho aqui 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, ó, 1, 2, e no próximo eu vou fazer um cantinho do meu quadrado já, que é 2 pontos altos, desculpa, no mesmo lugar, 2 correntinhas e volto no mesmo ponto e coloco mais 2 pontos altos. Fiquei com o meu primeiro canto aqui, ó.
no mesmo ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço novamente 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e no próximo eu repito outro canto, que são 2 pontos altos no mesmo ponto, 2 correntinhas, volto no mesmo ponto e coloco mais 2 pontos altos. Então, fiz o meu segundo canto. Fiquei assim. Faço mais 2 correntinhas, de novo, pulo 2 pontos de base e faço outro canto no próximo ponto. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu já vou chegar lá onde a gente começou. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3 cantos, vou fazer 2 correntinhas novamente e vou inteirar esse canto que a gente só fez metade dele lá no início, né? Aqui eu só tenho 2 pontos, que as 3 correntinhas contam como um ponto alto e fiz mais um ponto alto. Então, eu entro aqui nesse mesmo lugarzinho que a gente começou, né? Entro aqui com a minha agulha, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Opa, ficou um fiozinho para trás. De novo, entro no mesmo lugar, faço um ponto alto, outro ponto alto. Fiquei, então, com 2 pontos altos e os 2 pontos lá que eu comecei. Então, para fechar, eu faço uma correntinha, que aqui, ó, a gente tem um intervalo de 2 correntinhas. Só que aqui, como eu vou fazer o fechamento, então eu só faço uma correntinha, tiro aqui meu marcador, e na terceira correntinha aqui que a gente usou para subir, eu vou entrar nela e fazer um ponto baixo. Ficamos, então, aqui no fechamento, com uma correntinha e um ponto baixo fechando. Que aqui vai ser o nosso intervalo, o nosso meio, né? Subo 3 correntinhas, que vão contar como ponto alto da terceira carreira. Marco essa terceira correntinha. Então, já iniciando aqui minha terceira carreira, eu tenho o meu primeiro ponto aqui, que são essas 3 correntinhas. Eu venho aqui nesse intervalo do fechamento, onde a gente tem a correntinha e o ponto baixo, e aqui nesse meio, ó, abraçando isso tudo, eu faço um ponto alto. Ficamos assim, tenho metade do meu canto. Aí, na hora que eu completar a volta, eu finalizo aqui. E aqui nesse intervalo de correntinha que eu tenho aqui entre os cantos, ó, eu tenho um canto aqui, um canto aqui. E aqui eu tenho um intervalo de correntinha. Eu vou colocar 8 pontos altos aqui, ó. Então, eu só abraço aqui e faço ponto alto. Entro aqui nesse intervalo e faço ponto alto. Vou colocar 8 pontos altos. Lembra sempre, ó, de ir ajeitando aqui, puxando pro ladinho, pra não ficar um ponto alto em cima do outro, tá? Então, quando eu terminar aqui os 8 pontos altos, eu volto pra gente dar continuidade. Fiz os meus 8 pontos altos e cheguei aqui já no cantinho. O canto vai ser sempre igual, tá? Então, vai ser 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do canto. Ficamos assim, mais um cantinho aqui. Aqui no espaço de correntinha entre os cantos, vou repetir 8 pontos altos, novamente. Então, sempre vai ser assim, 8 pontos altos no espaço entre os cantos, né, no espaço de correntinha. Vai repetir o canto aqui, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Chegou no espaço de correntinha mais 8 pontos altos e vai dando a volta até a gente chegar aqui no nosso fechamento, que aí eu vou explicar, tá? Mas só vai repetindo essa sequência. Tô chegando aqui no final da minha terceira carreira, então eu repeti aquela sequência por toda a volta, canto nos cantos e 8 pontos altos dentro do espaço de correntinha entre os cantos. E minha terceira carreira ficou assim. Agora eu vou fazer aqui o último canto e também fazer o fechamento da carreira, tá? Venho aqui dentro de onde a gente começou
a nossa carreira, né? No mesmo espaço do canto, faço 2 pontos altos. Aqui eu já tenho os 2 pontos que eu comecei, né? Que são as 3 correntinhas e o ponto alto. E para fazer o espacinho aqui do canto e o fechamento, eu repito o mesmo fechamento da carreira anterior, que é uma correntinha. Entro aqui nessa terceira correntinha que a gente usou para subir e faço um ponto baixo. Ficamos assim. Ficou assim a minha terceira carreira. Subo 3 correntinhas. E aí, se você quiser, você pode marcar essa correntinha, tá? E agora, aqui dentro desse espacinho do canto, ó, eu vou colocar um ponto alto. Fiquei assim, 3 correntinhas, um ponto alto. Agora, eu só vou colocar um ponto para cada ponto de base até chegar no espaço aqui do canto. Mas essa aqui, essa carreira, ela tem um detalhe diferente, que eu vou pegar só na alcinha de trás da cabeça do ponto, tá? Então, vou começar aqui tecendo já esses 2 pontos do canto da carreira anterior, eu teço esses 2 pontos e depois teço aqui esses 8 pontos altos, tá? Então, entro aqui na alcinha de trás, só na alcinha de trás. Um para esse aqui também. E vou entrando na alcinha de trás de cada ponto da carreira de base até chegar lá no canto. Então, teci aqui um ponto alto para cada ponto de base, inclusive aqui nos 2 pontos altos que eu fiz o canto da carreira anterior e cheguei aqui nas correntinhas do meu canto, né? Então, aqui eu teço, entro nessas correntinhas, né? E faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos para tecer o canto. Fiquei assim. Agora, sigo fazendo de novo. Um ponto alto, pegando na alcinha de trás, para cada ponto da carreira de base. Começando aqui com esses 2 pontos altos que eu fiz o canto da carreira anterior, tá? Presta bastante atenção para não pular esse próximo ponto aqui, porque a cabecinha dele fica meio escondidinha, tá? Então, só pegando na alcinha de trás de novo, da cabeça do ponto, eu vou tecendo um ponto alto para cada ponto de base. Tá? Então, deixa aqui livre essa cabeça do ponto na frente para dar esse desenho aqui no nosso quadradinho, né? Então, eu sigo fazendo esse mesmo processo por toda a volta. Então, teço um ponto para cada ponto de base, um ponto alto, até chegar aqui nas correntinhas do canto, faço mais um canto, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, mais uma vez, um ponto para cada ponto de base, faço o canto, repito desse lado um ponto para cada ponto de base, e aqui eu volto para ensinar como eu finalizo a carreira, tá bom? Cheguei aqui no final da minha 4ª carreira, né? A gente fez 1, 2, 3, 4ª carreira a gente tá finalizando agora, tá? Então, aqui teci um ponto alto para cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás, até chegar aqui no meu canto, né, nas correntinhas, no fechamento, tá? No meio do meu último canto aqui. Então, entro aqui nesse canto, onde eu iniciei a carreira, faço 2 pontos altos, repito aquele mesmo fechamento, uma correntinha e um ponto baixo na terceira correntinha que eu usei para subir a carreira. E ficamos assim o fechamento. Faço mais 3 correntinhas. Dentro desse canto, eu entro e faço mais um ponto alto. Aqui eu tô começando a minha 5ª carreira já, tá? Minha 5ª carreira vai ser um pouquinho diferente, que eu vou ter um espaço de correntinhas maior, tá? Então, aqui eu teço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Pulo aqui 6 pontos de base, então eu vou contar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo eu faço um ponto baixo para prender aqui, ó. E vou fazer aqui mais 3 pontos baixos, ficando com uma sequência de 4 pontos baixos, ó. Então, eu faço aqui, na verdade, 4 pontos baixos nos 4 pontos da carreira de base, os 4 pontos centrais, ó. Então, eu pulo 6 pontos, faço 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, pulo mais 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e já chego no canto aqui. Então, eu faço 4 correntinhas para eu alcançar o canto, assim como eu fiz aqui, eu fiz o canto, 4 correntinhas, prende os 4 pontos baixos nos 4 pontos centrais da carreira de base, faço mais 4 correntinhas e faço o canto, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, para formar esse canto. De novo, repito 4 correntinhas, aqui eu tenho um canto, ó. Repito 4 correntinhas, pulo 6 pontos de base, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro aqui também na alcinha de trás, esqueci de falar esse detalhe, ó, que aqui eu entro na alcinha de trás da cabeça do ponto, ó, também para dar esse detalhe. Então, só entrando na alcinha de trás, eu faço 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, fiquei assim, ó. Faço mais 4 correntinhas e pulo mais 6 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no meu cantinho, né? Nas correntinhas do canto. Repito outro canto, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E assim eu vou fazendo por todas as laterais, até chegar lá onde a gente começou, pra gente fazer o nosso fechamento de carreira. Segue fazendo a mesma sequência. Tô chegando aqui no final da minha 5ª carreira e olha o resultado, vai ficar esses intervalos de correntinha. Então, fiz aqui por último minhas 4 correntinhas e vou finalizar aqui esse canto que a gente começou, né? Que eu já tenho 2 pontos dentro. Então, entro dentro do último canto, faço 2 pontos altos, uma correntinha e vou repetir aquele mesmo fechamento que a gente fez até agora. Entro aqui na minha 3ª correntinha e faço um ponto baixo. Subo novamente 3 correntinhas, que vai contar aqui como meu primeiro ponto da 6ª carreira. Entro aqui nesse cantinho, que é o nosso primeiro canto, e faço um ponto alto. Agora, gente, eu vou tecer um ponto alto para cada ponto de base, ó. Então, já começo aqui tecendo nesses 2 pontos do meu canto, né? Então, teço um ponto para cada um. 2, e aí já chego nas minhas 4 correntinhas. Então, vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, tá? Mas eu gosto sempre de abraçar, de entrar dentro dessa correntinha, né? Não só simplesmente abraçar nessa parte aqui que fica mais reta. Eu acho que o acabamento fica melhor se você entrar mesmo dentro da correntinha, né? Então, você entra aqui pegando 2 alcinhas da correntinha, faz um ponto alto. De novo, entra aqui pegando 2 alcinhas, outro ponto alto. Então, um ponto alto para cada correntinha de base, entrando mesmo na correntinha, tá? Você pode também fazer abraçando assim, ó. Só que eu acho que o acabamento fica mais bonito quando você entra mesmo dentro da correntinha, né? Como é um ponto para cada correntinha de base, eu acho que fica mais bonito, ó. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, um para cada correntinha de base, e coloco um ponto alto dentro de cada ponto baixo aqui da carreira de base, ó. Só entro na cabeça mesmo do ponto, ó, pegando as 2 alcinhas da cabeça, faço um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei novamente nas correntinhas, então faço um ponto alto para cada correntinha de base,
do mesmo jeito que a gente fez ali anteriormente, e já chego aqui no canto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos da carreira anterior, faço um ponto alto para cada um deles, e cheguei nas correntinhas aqui do canto. Então, repito outro canto, que é o quê? 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 correntinhas, eita que tá escapulindo, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo intervalo de correntinhas. Aí aqui eu só repito o que eu fiz aqui, um ponto alto para cada ponto de base, tá? Não tem segredo. Faço aqui o ponto alto para cada ponto alto de base, um ponto alto para cada correntinha de base, né? Que aqui são 4 correntinhas. Repito aqui o mesmo canto que eu fiz, que a gente tá fazendo até agora, e dou toda a volta até chegar aqui aonde a gente começou o nosso trabalho pra gente fechar a carreira. Tô finalizando aqui, então, a minha 6ª carreira. Então, fiz aqui ponto alto por toda a volta do meu quadradinho, tá? E cheguei aqui onde a gente começou a nossa carreira, né? Então, entro aqui no espaço do canto e faço 2 pontos altos, uma correntinha e fecho com ponto baixo aqui na minha 3ª correntinha, do mesmo jeito que a gente fez nas carreiras anteriores, né? Agora, as minhas 2 últimas carreiras do quadradinho, né? Aqui a gente fez 6 carreiras, o nosso quadradinho tem 8 carreiras, as 2 últimas carreiras a gente vai fazer em ponto baixo. Vai mudar que os cantinhos vão ser diferentes e o fechamento também vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, nesse meio do meu canto, né? Eu já vou entrar aqui e fazer um ponto baixo. Pronto. Você pode até marcar ele aqui se você tiver dificuldade de encontrar depois para fechar a carreira. E vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, já começo aqui nas minhas correntinhas, né, da carreira anterior. Entro aqui nessa 3ª correntinha, que é o meu primeiro ponto alto da carreira de base, e faço um ponto baixo. E aí, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Só isso. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto para ensinar como vai ser nosso cantinho. Tô chegando aqui no meu canto, né, no meu primeiro canto. Eu entro no intervalo de correntinhas e coloco um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. E formou aqui o meu canto. Então, agora nessa carreira e na próxima, o cantinho vai ser apenas um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Sigo aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base, ó, começar aqui desse primeiro pontinho aqui depois do canto, ó. Então, um ponto baixo para cada um, sem segredo. E faço o meu canto com um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Por toda a volta eu vou repetindo essa sequência, até chegar aqui onde a gente começou a nossa 7ª carreira, sem mistério. Só um ponto baixo para cada ponto de base e fazer o cantinho que vai ser desse jeito nessa carreira, né? Com um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Tô finalizando aqui a nossa 7ª carreira, cheguei aqui no final da carreira, né? Vou entrar aqui no espacinho do canto, onde eu já comecei fazendo um ponto baixo, então eu já tenho um ponto baixo aqui dentro desse espaço de correntinha do canto. Faço um ponto baixo, né? Que o meu canto é um ponto baixo, 2 correntinhas e outro ponto baixo. E aí, para fechar a carreira, eu faço uma correntinha e um ponto baixo dentro desse primeiro ponto baixo que a gente fez para começar a nossa carreira. Ficamos assim. Agora, eu entro dentro aqui desse espaço, né, do meio do canto e faço um ponto baixo, bem no meio aqui, ó, onde eu tenho uma correntinha e um ponto baixo para fechar a carreira. Eu entro aqui e faço um ponto baixo. Já tô começando aqui a minha 8ª carreira, já com um ponto baixo dentro do canto, tá? E vou repetir essa 7ª carreira que a gente fez, tá? Então,
Um ponto baixo para cada ponto de base, começando aqui pelo meu primeiro ponto, que é o ponto baixo que eu comecei a carreira anterior, ó. Então, faço um ponto baixo e sigo tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. O canto vai ser igual também, o canto vai continuar sendo um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, assim como a gente fez na 7ª carreira. E repito essa carreira aqui, a 7ª carreira, na 8ª carreira. Quando eu tiver dado toda a volta e estiver chegando aqui onde a gente começou, eu volto para ensinar esse encerramento para vocês e também a esconder os fios, né, e arrematar o nosso quadrado. Cheguei aqui no final da nossa 8ª e última carreira, né, fiz um ponto baixo para cada ponto de base e repeti o canto. Agora eu vou entrar aqui nesse último canto, né, lá onde a gente começou, faço um ponto baixo, duas correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, bem aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, que já fazia parte do canto. Fiquei assim com o meu quadradinho. Agora eu posso já cortar aqui meu fio, deixando aqui uns 10 centímetros para acabamento, puxo tudo aqui para fora. E agora chegou a vez da gente fazer o arremate, né, desses dois fios, né, que é o fio que a gente começou e esse fio aqui do final. Agora eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro para me ajudar. Vou inserir aqui, ó, o meu fio do início, lá do anel mágico. Vou passar ele por dentro aqui de algumas alcinhas. Na primeira carreira mesmo, ó, só para dar uma prendida melhor, assim. Agora eu vou separar, vou desfiar o meu fio em dois, assim. Vou pegar uma parte e colocar na minha agulha. Vou passar aqui por uma alcinha que estiver bem próxima, ó, só essa parte. E agora sim eu posso dar aqui 3 nozinhos com essas duas perninhas. 1, 2, 3. E aparo o excesso com a tesoura, tá? Corto. E esse foi o arremate. Faço isso também com esse fiozinho aqui que a gente terminou, ó. Trago ele aqui pra trás, ó, na cabeça do próximo ponto, ó. Fico assim. Passo ele por dentro de algumas alcinhas aqui do lado do avesso do meu quadradinho, sempre. Os arremates são feitos do lado avesso. Passo por algumas alcinhas aqui. Mais uma vez, eu separo esse fio, divido em 2. E também repito aquele mesmo processo. Coloco uma parte na minha agulha, passo por uma alcinha que estiver bem do ladinho. E agora dou 3 nozinhos aqui para prender bem esse fio e não correr risco de desmanchar o nosso crochê. Posso cortar. E ficou assim o nosso quadradinho. Agora é só fazer 25 quadradinhos desse pra gente começar a montagem do nosso tapete maravilhoso. E olha que lindo que ele fica. Agora que os 25 quadradinhos do nosso tapete estão prontos, eu trouxe aqui um desenho para explicar como a gente vai unir esses quadradinhos. Tô aqui com os 25 quadrados, né? Aqui já alinhados. Cada quadrado desse representa um quadrado do nosso crochê. Então, o nosso tapete é quadrado, como você pode ver nessa sugestão que eu trouxe, tá? Mas, de repente, se você quiser um tapete retangular, você também pode aí fazer mais quadrados nesse sentido e deixar ele retangular também. Ou, de repente, fazer um tapete menor para o seu banheiro ou um tapete retangular para sua cozinha. Basta ir adaptando a quantidade de quadrado que você vai fazer e encaixando, tá? Aqui, como eu disse lá no início da nossa videoaula, cada quadrado desse que eu ensinei vocês fazerem, ele ficou com 20 centímetros, tá? Então, 20
por 20. Então aí dá pra usar infinitas ideias e tecer diferentes peças, tamanhos de tapete, até manta. Enfim, dá pra fazer muita coisa bacana. Então eu coloquei aqui os 25 quadradinhos organizados na maneira que... no formato que eu quero o meu tapete, tá? E agora a gente vai costurar esses quadradinhos. Então, a gente vai fazer 2 fileiras de 5 quadradinhos de cada lado para começar. Então, eu vou começar costurando nesse sentido o meu tapete, né? Então, eu vou costurar usando ponto baixíssimo, mas se você quiser uma maneira mais fácil, você pode costurar fazendo um alinhavo também. Essa costura eu vou ensinar mais adiante. Eu só quero aqui ensinar para você, te explicar a ideia da costura. Então, eu vou começar aqui unindo com ponto baixíssimo 2 quadradinhos. E aí, depois eu encosto mais 2 quadradinhos e continuo seguindo esse mesmo sentido, fazendo ponto baixíssimo. Então, eu sempre vou unindo de 2 em 2 nessa fileira comprida que vai se formar de quadradinho. E nisso, eu vou costurar esses 10 quadradinhos encostadinhos aqui. Depois, eu vou adicionar mais uma fileira de 5 quadradinhos nesses quadradinhos que eu já fiz. Então, mais uma vez, vou começar uma nova carreira de ponto baixíssimo, fechando primeiro esses 2 quadradinhos, seguindo, anexando mais um aqui e vou costurar também neste sentido. Então, vou fazendo essas fileiras nesse sentido, né? Aqui, de novo, uno mais 5 quadradinhos a esse tapete e, por último, os últimos 5 quadradinhos. Então, depois que eles estiverem costurados todos nesse sentido, aí sim eu vou começar a costurar no sentido horizontal, tá? Então, depois que eles estiverem todos unidos aqui, essas partes vão estar sem costura. Aí sim eu inicio novamente uma carreira de ponto baixíssimo, fechando esses 2, depois fechando esses 2, e assim até completar todas as costuras nesse sentido também. Assim eu vou ter todos os 25 quadrados unidos, né? Formando esse tapete. Depois que eles estiverem todos costurados, a gente vai fazer as carreiras do acabamento da borda e aí nosso tapete vai estar pronto. Vou começar então unindo os nossos quadradinhos com ponto baixíssimo. Eu aconselho você usar uma agulha um pouquinho maior do que você usou para tecer os quadradinhos. Eu usei a agulha 4,5 para tecer os quadradinhos. Para fazer essa união em ponto baixíssimo, eu vou usar uma agulha 5, porque eu não quero correr risco que meus pontos baixíssimos ficam apertados e repuxem os meus quadradinhos. Então, para garantir aí que o meu ponto baixíssimo para dar costura vai ficar mais soltinho, eu uso uma agulha um pouquinho maior do que eu usei para fazer os quadradinhos, tá? Então, começando aqui, eu vou deixar um pedacinho para acabamento e fazer um laço corrediço na minha agulha, ó. Então, prendo aqui o fio, fica aqui uma laçadinha na minha agulha. Então, eu vou começar a tecer unindo esses 2 quadradinhos para iniciar, tá? Aqui, eu tenho 2 correntinhas em cada canto. Lembra que a gente fez 2 correntinhas para servir de intervalo? Então, uma correntinha vai ficar desse lado e a outra correntinha eu vou usar para essa lateral, tá? Então, quando eu começo aqui a fechar a lateral, eu pego de um lado uma correntinha com outra correntinha do lado, porque uma correntinha vai ficar desse lado e a outra deste lado, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar para costurar essas laterais apenas a alcinha de trás da cabeça dos pontos, tá? Eu não vou entrar no ponto completo assim, só vou usar as alcinhas de trás do ponto. Então, entro aqui primeiro de um lado, ó, pegando uma correntinha dessas duas, né? Então, eu pego a correntinha desse lado, pegando só a alcinha de trás dela, e venho do lado de cá e também pego a alcinha da correntinha, só a alcinha de dentro, ó. Não pego a alcinha completa, só essa alcinha que fica mais pra dentro aqui. Insiro a minha agulha com essa laçadinha já que eu estava na agulha. E aqui por baixo, ó, eu puxo o meu fio do novelo e faço um ponto baixíssimo, ó. Então, passo por uma alcinha, outra alcinha e finalizo meu ponto baixíssimo. Sigo, então, essa mesma sequência, ó, pegando só a alcinha de trás, né, do lado de dentro desse quadradinho, pego só a alcinha de dentro deste quadradinho aqui também
e faço um ponto baixíssimo. Então, primeiro passo por uma, duas e por fim fecho meu ponto baixíssimo. Mais uma vez, pego só a alcinha de dentro desse quadradinho, vou pro outro quadradinho, pego só a alcinha de dentro. Muita atenção, gente, para pegar o mesmo ponto, né, correspondente dos dois quadrados, não pular nenhum pontinho de nenhum lado, tá? Então, ó, pego uma alcinha de um lado, a alcinha de dentro do outro lado e puxo meu ponto baixíssimo. Então, você vai fechar esses quadradinhos dessa maneira, fazendo um ponto baixíssimo, unindo as duas partes, pegando só a alcinha de dentro. Tô chegando aqui no final da minha costura desses dois quadradinhos, ó, tá ficando assim. Eu tenho 26 pontos, né, em cada lateral de quadradinho, contando com uma correntinha de cada lado do canto, que são 24 pontos baixos, mais uma correntinha aqui desse canto e uma correntinha do canto de cá. Então, eu fico com 26 pontos baixíssimos em cada costura de lateral. Tô chegando aqui no final, agora eu tenho essa correntinha aqui desse canto, né? Que do mesmo jeito que eu comecei costurando a correntinha do canto, aqui também eu vou finalizar minha costura com a correntinha do canto. Então, ó, entro só na alcinha de trás da correntinha de um lado e na alcinha de trás da correntinha do outro lado. Faço meu último ponto baixíssimo aqui. Pronto, tenho 2 quadrados costurados. Agora chegou a hora de costurar mais 2 quadrados aqui e assim a gente vai costurar 10 quadradinhos, né? Sempre um de cada lado. Então, mais uma vez, entro aqui com o mesmo fio, ó, eu não corto esse fio em momento algum. Então, entro aqui só na alcinha de trás da correntinha do canto de um lado e só na alcinha de trás da correntinha deste lado também. E sigo fazendo o meu ponto baixíssimo, pegando uma alcinha de cada lado, sempre a alcinha que tá pra dentro, né, da minha costura, pra parte de dentro. E faço um ponto baixíssimo unindo. Assim, eu vou repetir até ter 2 fileiras de 5 quadradinhos. Finalizei aqui a costura dos 10 quadradinhos, né, formando essas 2 fileiras de 5 quadradinhos, né, só nesse sentido. Cheguei aqui no final, aí eu posso cortar o meu fio e puxar, que depois eu vou fazer esse acabamento, tá? Agora eu posso vir aqui no início, ó, e aí já começar uma nova costura aqui, emendando mais 5 quadradinhos, fazendo mais uma fileira de 5 quadradinhos aqui, tá? Então, vou repetir o mesmo processo que eu fiz lá no início, né, de prender a minha agulha aqui, prender um laço corrediço na minha agulha, e aí eu inicio aqui, né, fiz aqui as 2 carreiras de 5 quadradinhos, e aqui eu começo a prender uma nova fileira de 5 quadradinhos aqui, um do ladinho do outro, e assim eu vou formando meu tapete quadrado com 25 quadradinhos, tá? Então, do mesmo jeito, repito, ó. Pego aqui em uma das correntinhas, né? Porque lembrando que uma correntinha fica para esse lado e outra para esse lado, né? Que são 2 correntinhas aqui no canto. Então, pego aqui em uma correntinha deste lado. Entro aqui na correntinha correspondente deste lado também, pegando só uma alcinha de cada lado e prendo com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo aqui. Vou pro próximo ponto, pego só a alcinha de dentro e aqui também só a alcinha de dentro e sigo fazendo um ponto baixíssimo do mesmo jeito que eu ensinei vocês a fazer unindo os quadradinhos anteriores. E aí, só sigo fazendo ponto baixíssimo até fechar aqui esse quadradinho, depois emendo outro aqui e sigo fazendo mais um fechamento aqui de ponto baixíssimo, unindo mais 5 quadradinhos.
Vou fazer assim até completar os 25 quadradinhos, né? Fechando nesse sentido, todos os quadradinhos. Depois eu vou vir fechando neste sentido que ainda tá aberto, tá? Terminei então de unir os quadradinhos em um dos sentidos, né? Ó, aqui tá, é a borda, né? Então, unir aqui, aqui e assim unir os 25 quadradinhos, né? Agora eles ficaram abertos neste sentido, né? Ó. Eles ainda estão abertos entre um e outro. Então, chegou a hora de começar a fechar com ponto baixíssimo neste sentido também, tá? Então, eu viro aqui o meu tapetão, que já tá todo unido com os 25 quadrados, né? Então, vou virar aqui e vou começar a tecer pontos baixíssimos, fechando também nesse sentido. E aí, percorrendo por toda a carreira com ponto baixíssimo, passando por cima dessa costura de ponto baixíssimo que a gente fez nesse sentido, até a outra extremidade, tá? Vou pegar aqui o meu fio com a minha agulha 5, né? Vou prender aqui um laço corrediço na minha agulha. E vou iniciar aqui costurando do mesmo jeito que eu iniciei na outra costura, né? Nessas costuras, né? Começar aqui do cantinho da primeira fileirinha aqui. Ó, tá vendo? Nesse sentido ainda está aberto. Então, eu vou só prender aqui, inserir na primeira alcinha aqui, que é a das duas correntinhas que eu tenho, né? Já expliquei pra vocês que uma dessas correntinhas do canto fica pra esse lado e a outra correntinha vai fazer parte da costura. Então, eu pego só na alcinha de dentro, desse lado, e aqui nesse cantinho também, só na alcinha de dentro, na correntinha que faz parte do lado da costura, né? E aí, eu faço um ponto baixíssimo prendendo. Esse primeiro ponto baixíssimo é mais dificilzinho, né? Porque não tem nada prendendo ele. E aí, então, vou dando seguimento, pegando só uma alcinha de dentro desse lado, a alcinha de dentro deste lado, e faço um ponto baixíssimo. E assim, eu vou unindo com um ponto baixíssimo os quadradinhos, né? Do mesmo jeito que eu fiz. Vou seguir tecendo aqui, unindo com pontos baixíssimos, até chegar ali no cruzamento dos quadradinhos, né? Onde eu vou ter aqui, onde os 4 quadradinhos se encontram ali no cantinho. E aí, eu volto para ensinar como eu fiz para passar aqui por cima, né? Nesse cruzamentinho. Então, só segue tecendo ponto baixíssimo. É legal você até enfiar a mão aqui por baixo, ó, que você aí consegue ir tecendo melhor esse ponto baixíssimo, ó, te dá mais apoio. Então, eu vou até chegar ali naquele cruzamento e eu volto para ensinar como que eu passei ele por cima. Tô chegando aqui no cruzamento, ó. Então, simplesmente eu vou seguir aqui fazendo meu ponto baixíssimo, unindo um lado ao outro, do mesmo jeito que eu tava fazendo até agora. E aí, quando eu chego aqui no ponto baixíssimo que tá cruzando, eu simplesmente pulo já pro lado de cá e continuo fazendo o meu ponto baixíssimo, unindo aqui os quadradinhos, ó. Então, ele simplesmente só vai passar por cima daquele ponto baixíssimo que você fez anteriormente, ó. Vou mostrar como que ficou aqui. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ele só cruzou aqui por cima. Eu tenho um ponto baixíssimo costurando nesse sentido. E agora um ponto baixíssimo passando aqui por cima, ó, cruzando por cima. Só isso. E aí, sigo tecendo ponto baixíssimo, sempre unindo um lado ao outro, tá? Só nas alcinhas de dentro, pegando uma alcinha de cada lado, como eu já ensinei pra vocês, né? E vai tecer aqui por toda a extensão, né, dessa fileira, ó. Então, você vai tecendo aqui, unindo esses quadradinhos que ainda estão abertos,
até chegar aqui no final. Do lado de cá eu já fiz uma carreira para mostrar para vocês, já fiz um fechamento. E aí vou mostrar aqui, ó, ficou assim, ó. Eu tenho uma carreira de ponto baixíssimo fechando neste sentido, ó. E aí tenho a outra carreira de ponto baixíssimo unindo e fechando aqui também, ó, dando a junção dos quadradinhos. Olha só que lindo que fica, esses pontos baixíssimos ali passando um por cima do outro. Fica um acabamento bem caprichado. Como eu falei com vocês lá no início do vídeo, vocês podem também fazer isso aqui, ao invés de ponto baixíssimo, que dá um pouquinho mais de trabalho, vocês podem fazer um alinhavo simples também, pegar uma agulha de tapeceiro e fazer um alinhavo simples. Também vai dar super certo, tá? Só que eu gosto desse efeito que o ponto baixíssimo dá, principalmente quando a gente pega só a alcinha de dentro, porque, ó, repara, fica o ponto baixíssimo no centro e nas bordinhas fica a alcinha que a gente não pegou sobrando, ó. Então dá um acabamento super bonito para nossa junção, para nossa costura de quadradinhos, né? Então agora não tem segredo, é só você seguir fazendo aqui as carreiras, em cada fileira, uma carreira de ponto baixíssimo, né? Unindo aqui onde os quadradinhos não estão unidos ainda. E aí você vai ter a junção completa dos seus 25 quadrados, tá? Só continuar tecendo. Teceu essa carreira toda, vai para a próxima carreira, fecha a próxima carreira, daquele mesmo jeito que eu já expliquei para vocês. Agora que a gente já uniu todos os 25 quadradinhos, estão todos bem juntinhos aqui com o ponto baixíssimo, chegou a hora de fazer a carreira de acabamento na borda do nosso tapete. Vou voltar aqui com a minha agulha 4.5 de crochê e o meu fio Ateliê Natureza. Então, vou começar aqui em qualquer lugar da minha peça, tá? Não faz diferença. Vou inserir minha agulha aqui no ponto, né, da borda. E vou puxar o fio e fazer uma correntinha. E vou seguir aqui nessa primeira carreira de acabamento, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Chegando aqui nas correntinhas, né, que a gente tem do canto do quadradinho, uma correntinha ficou para esse lado do quadradinho, né? Então, eu entro nela e faço um ponto baixo. Aí, tenho aqui, chego na junção dos meus quadradinhos, que é lá onde eu fiz meu ponto baixíssimo, tá? Aqui tá até o fio que eu vou deixar pra arrematar no final. Eu não faço ponto aqui e já pulo pro outro quadradinho, fazendo ponto nesse quadradinho também, tá? E aí, só sigo fazendo ponto baixo por toda a borda do meu tapete, ó. Só vou tecendo ponto baixo sobre ponto de base, um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui na quina do nosso tapete, né, na volta, a gente vai entrar dentro daquelas alcinhas de correntinha que a gente tem no canto e vai colocar 3 pontos baixos juntos aqui nessa alcinha do canto. Depois você vai seguir tecendo um ponto baixo para cada ponto de base, normalmente por toda a volta do tapete, e nos cantinhos colocando 3 pontos baixos juntos. E aí segue tecendo sua carreira de acabamento do tapete. Finalizei aqui a minha primeira carreira de acabamento do tapete, que ela foi feita toda em ponto baixo. E cheguei aqui onde eu iniciei, fazendo aquela correntinha para iniciar a minha carreira. Então, vou entrar dentro dessa correntinha e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas, que vão contar como meu primeiro ponto alto. 2 correntinhas. E agora, a segunda carreira de acabamento, eu vou trabalhar ela toda em ponto alto. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Só isso. Quando chegar lá no cantinho, eu volto para explicar como que vai ficar nosso canto. Cheguei, então, aqui na quina do meu tapete, né, na volta. E eu tenho aqui os 3 pontos baixos que eu fiz na carreira anterior aqui nessa voltinha, tá? Então, eu vou tecer aqui no primeiro ponto baixo um ponto alto. No pontinho do meio dos 3 pontos baixos, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, bem nesse pontinho do meio aqui da quina, eu coloco 3 pontos altos.
E no terceiro pontinho, eu coloco um ponto alto. Então, só o pontinho do meio que eu coloco 3 pontos altos para fazer essa quina. E aí, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, repetindo essa mesma quina que a gente fez aqui, de 3 pontos altos no ponto do meio, até chegar aqui aonde nós começamos a nossa carreira. Então, você vai dar a volta por todo o tapete, fazendo essa segunda carreira de acabamento em ponto alto. Finalizei aqui minha segunda carreira de acabamento, vou entrar aqui na minha segunda correntinha que eu usei para subir carreira e vou fechar aqui minha carreira com um ponto baixíssimo. Subo de novo 2 correntinhas e tô indo agora para minha terceira carreira de acabamento. Essas 2 correntinhas elas já vão contar como ponto, então o meu próximo ponto eu vou fazer um ponto alto relevo pegando pela frente do ponto, tá? Então eu vou abraçar o ponto, ó, por trás, tá vendo? Pegando ele e trago a laçada. Fico com 3 alcinhas na minha agulha. Agora eu vou fazer um ponto alto alongado, que é puxo meu fio só por dentro de uma alcinha. Agora sim, eu passo por 2 e passo por mais 2. Fiquei assim. Meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto simples, né, na cabeça do ponto. E o meu próximo ponto, eu repito o meu ponto alto relevo. Então, eu pego aqui pela frente do ponto, ó. Dessa maneira, ó. Trago, aí passo só por uma alcinha, passo por 2 e passo por mais 2. Eu sigo, então, intercalando essa sequência. Um ponto alto simples na cabeça do ponto e um ponto alto relevo, fazendo esse alongamentozinho do ponto. Faço assim por toda a carreira. Quando eu chegar lá no cantinho, eu volto para falar para vocês como que vai ficar nosso cantinho. Tô chegando aqui no canto da nossa peça, né, do nosso tapete. Tem aqui os 3 pontos altos que eu fiz no canto, né? Então, eu vou tecer aqui no primeiro ponto um ponto alto. No pontinho do meio, eu vou fazer um ponto alto simples, né? Na cabeça do ponto também, porque aqui já era a minha sequência, né? Um ponto alto relevo, esse próximo ponto alto seria o ponto alto simples. Nesse mesmo ponto do meio, onde eu acabei de colocar um ponto alto, eu vou fazer um ponto relevo nele. E volto aqui por trás dele, ó, na mesma cabeça de ponto, ó, e coloco outro ponto alto. Então, eu fico com 3 pontos dentro desse ponto do canto. E daí, sigo a minha sequência. Esse próximo ponto é um ponto alto simples, porque o que contou aqui foi esse ponto alto relevo, os outros 2 eram aumentos. E sigo a minha sequência por toda a volta e repetindo esse cantinho nas voltas. Finalizei aqui a minha carreira de ponto alto relevo, né, intercalando um ponto alto normal, ponto alto relevo. Vou fechar minha carreira aqui na segunda correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. E para finalizar, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta do meu tapete. Você pode fazer essa barra aqui de ponto relevo mais de larga, tá? Fica aí de seu gosto. Você pode fazer 3 carreiras, 4, quantas carreiras você quiser. É só repetir essa última carreira, tá? E no final, eu gosto de colocar essa carreirinha de ponto baixo, porque eu acho que dá uma sentada na peça, sabe? Então, aqui, pra fazer a carreira de ponto baixo, eu subo uma correntinha, que já conta como ponto baixo, e daí só sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Só isso, bem simples. Por toda a volta, um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive nos cantos, sem nenhum aumento, tá? Vai ficando desse jeitinho aqui. Finalizei aqui minha última carreira, que é a carreira que eu fiz em ponto baixo. Posso cortar aqui meu fio deixando um pedacinho para acabamento. Tiro aqui tudo pra fora, ó, puxo. E aqui eu tenho a correntinha que eu comecei a carreira, né? Eu vou entrar aqui nessa cabeça do primeiro ponto baixo, ó. Entrar na cabeça toda, levar esse fiozinho todo lá pra trás. Dessa maneira. Volto nesse último ponto baixo aqui que eu fiz. Entro só na alcinha de trás dele, levo esse fio lá pra trás.
Aqui eu fiz uma falsa cabeça para essa correntinha. Posso arrematar esse fio, assim como eu ensinei você a arrematar os quadradinhos, você vai arrematar aqui todos os fios que ficou para arremate, tá? A mesma coisa, não vou ensinar de novo para não ficar repetitivo. E nosso tapete está pronto, essa belezinha. Vou deixar algumas imagens para você aí no final do vídeo, mostrando o tapete todo, que ele é muito grandão, não dá para mostrar aqui na câmera para vocês, mas olha esse acabamento, que capricho, a costura aqui, união dos quadradinhos, os quadradinhos nesse desenho super lindo, ficou muito maravilhoso esse tapete, uma peça lindíssima, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!